O que a Bíblia nos apresenta em todo o alcance da história redentiva, do começo ao fim, sobre como Deus se relaciona com a vontade de Satanás. Eu não quero apenas especular, quero textos bíblicos, quero declarações bíblicas sobre como Deus se relaciona com Satanás. E então, talvez vendo maneiras suficientes de como Deus se relaciona com Satanás, eu possa projetar para trás e dizer: bem, se ele se relaciona desse modo aqui, ele também se relacionou assim lá atrás. Essa é a minha abordagem, e você pode avaliar se acha que é uma abordagem sábia. Então, o que eu quero fazer é apenas dar a você 7 ou 8 vislumbres de como Deus se relaciona com Satanás na Bíblia. Número 1. Satanás é o príncipe deste mundo, chamado de príncipe deste mundo em João 12:31. No entanto, outros textos dizem coisas como esta. Daniel 4:17. O Altíssimo é soberano sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ou Salmo 33:10. O Senhor desfaz os planos das nações, ele frustra os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Do que eu deduzo? Sim, Satanás é o Deus deste mundo e o governante desta era, mas não em última instância. Ele é apenas um capacho com uma coleira, debaixo desse grande Deus que decide quem são os reis e quando eles terminam. Número 2. Embora espíritos imundos estejam em toda parte no mundo, fazendo coisas enganosas e assassinas, Jesus Cristo é descrito como tendo toda a autoridade no céu e na terra. E então você encontra uma declaração incrível como esta, claramente dita como verdade sobre Jesus em Marcos 1:27. Ele ordena até mesmo aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Você deveria refletir bastante sobre isso. Quando Jesus fala com autoridade absoluta, o diabo faz o que lhe é mandado. Ponto final. É isso que está escrito. Não existem temporadas em que Jesus é menos autoritativo e temporadas em que ele é mais. Se a Bíblia diz que Jesus ordena aos espíritos imundos e eles obedecem, então eles obedecem sempre que ele fala dessa forma. Esse é o número 2. Número 3. Satanás é descrito como um leão que ruge, rondando e procurando a quem devorar. E Pedro diz em 1 Pedro 5:8, resistam-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos se cumprem entre os irmãos espalhados pelo mundo. Em outras palavras, as mandíbulas do leão são um sofrimento. Resistam. Ele anda ao redor como um leão, buscando devorar pessoas. Resistam firmes na fé, porque vocês sabem que a mesma experiência de sofrimento é vivida pelos seus irmãos ao redor do mundo. Portanto, o sofrimento dos cristãos no Afeganistão, 15 deles mortos, de acordo com as últimas notícias, e certamente há mais esse sofrimento, são as mandíbulas do leão se fechando sobre eles. Coisas reais. Não mexam com ele. E então, você lê essas palavras no mesmo livro. 1 Pedro 3,17, é melhor, se for da vontade de Deus, sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Se Deus quiser, as mandíbulas se fecharão, e não antes Deus decidirá se eles sairão ou não. Não o diabo em última instância. Número 4, assassino. Satanás é assassino do começo ao fim, ele é assassino. Jesus disse isso.
Mas desde a sua queda, o diabo tomou da mão do Todo-Poderoso o dom da vida e da morte. Não tomou. Deuteronômio 32, 39. Vejam agora, eu sou Ele, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, e eu faço viver. Eu firo, e eu saro, e não há quem possa livrar-se da minha mão. E você se lembra do livro de Tiago? Tiago 4,15. Não digam, amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali 1 ano. Negociaremos e teremos lucro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Vocês são como neblina que aparece por um pouco e logo se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O que significa que, se eu chegar em casa hoje à noite, foi Deus quem me levou em segurança. E se eu tiver um ataque cardíaco no caminho, foi Deus quem me levou para casa. Então sim, Satanás é um assassino. Mas ele não tem a palavra final sobre quem ele mata. Deus tem. Número 5, Jó. Quando Satanás quer destruir um santo, ele precisa de permissão antes de tocá-lo. Então ele vem a Deus e diz: Jó só te adora porque é rico. Se eu tirar seus camelos, jumentos, servos, ele te amaldiçoará. E Deus lhe dá permissão, mas coloca um limite: não toque no corpo dele. Então Satanás tira tudo, e Jó cai com o rosto em terra e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Depois Satanás pede para tocar no corpo e Deus permite, mas com outro limite: não o mate. Isso não é notável? Então sim, Satanás nos causa dano, ele causa, mas não sem o consentimento de Deus. Número 6. Satanás é um grande tentador em sua vida. Ele vai tentar você antes de dormir hoje à noite. Ele quer que você peque mais do que qualquer coisa. Quer levar você a pecar, pecar e pecar, para arruinar sua vida. A Bíblia diz claramente, e vocês todos sabem disso, que ele estava por trás das 3 negações de Pedro. No entanto, havia alguém mais por trás daquilo também. Veja estas palavras em Lucas 22, 31. Jesus diz a Simão Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você como trigo. Assim como Satanás foi a Deus no caso de Jó, ele foi a Deus no caso de Pedro. O que isso significa é que ele queria pegar Pedro e, através de algum medo ou pecado, esmagá-lo de tal forma que sua fé ficasse para trás. Ele queria um Pedro sem fé, com a fé filtrada para fora. Esse era o plano de Satanás naquela noite: tirar a fé dele, deixá-lo aterrorizado, sem fé nenhuma em sua vida. Continue lendo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele não disse se você se converter. Ele foi soberano sobre os planos de Satanás ali mesmo. Eu orei por você, Pedro. Eu intercedi diante do Todo-Poderoso e decidimos: você me negará 3 vezes, não mais. Você chorará, se arrependerá e se tornará uma rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Número 7, finalmente 2 Coríntios 4:4.
O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás é um grande cegador. Alguns de vocês nesta sala agora estão espiritualmente cegos. Isso significa que estão me ouvindo, mas esta mensagem não significa nada. Você só quer sair daqui porque Satanás cegou a sua mente. Você não tem paladar espiritual. A verdade, como a que está sendo dita aqui, não desperta em você adoração, paixão, zelo, amor ou desejo de obedecer. Isso é uma obra espiritual de Deus. E Satanás é um grande cegador. A questão é: ele é mais poderoso em seu ato de cegar? Ou Deus tem a palavra final sobre se a luz entra em sua vida? 2 versículos depois, em 2 Coríntios 4:6, lemos: porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando Deus decide fazer a luz brilhar em seu coração, nenhum diabo pode impedi-lo. Esses são 7 vislumbres, eu poderia multiplicá-los muitas vezes. Conclusão: aqui estou, de volta à minha pergunta sobre a origem do pecado de Satanás. Deus ficou impotente diante da vontade dos seus próprios anjos? Existe poder fora de Deus que limita seu governo sobre eles? A minha conclusão é que, de capa a capa, este livro apresenta Deus como governando Satanás em tudo o que ele faz, sem exceções. Portanto, eu jamais extrapolaria biblicamente, voltando à eternidade, para dizer que Satanás levou vantagem ou que Deus estava impotente. Como se Deus não tivesse influência suficiente para conquistar a lealdade desse anjo, mas tivesse para conquistar a sua. Não, Deus governa as vontades dos seus anjos. Ele ordena aos espíritos malignos e eles o obedecem. Portanto, se desobedecem, é porque ele ordenou que desobedecessem. Ele permitiu que desobedecessem. Se Deus permite a queda de Satanás, não é porque ele é impotente, mas porque ele tem um propósito para isso.